O carisma não é um dom, é uma construção. Você já entrou em um lugar e em segundos todas as cabeças viraram. Não por causa de roupas caras ou beleza, mas por algo que não se explica. Esse algo tem nome, carisma. E a boa notícia, ele não é sorte genética, é habilidade. Psicólogos e filósofos estudam há séculos o que faz certas pessoas serem ímãs de atenção, e hoje você vai descobrir os segredos por trás disso. Imagine dois líderes, um fala com convicção, olha nos olhos e cada palavra parece grudar na sua mente. O outro tem o mesmo discurso, mas soa como ruído de fundo. A diferença? Presença. Freud já sugeria que a mente humana é atraída por quem ocupa espaço, não físico, mas psicológico. Napoleão, baixinho, comandava salas inteiras sem gritar. Como? Ele entendia um princípio simples: carisma é sobre impacto, não volume. Aqui vai um fato que vai mudar sua percepção. Carisma não é sobre ser extrovertido. Gandhi era quieto, mas sua calma era magnética. Jung diria que ele dominava a sombra, a parte que muitos escondem, enquanto alguns tentam impressionar. Os verdadeiros carismáticos não temem vulnerabilidade. Eles sabem que autenticidade, não perfeição, é o que conecta. Olhe para a história. Martin Luther King não conquistou multidões só com discursos. Ele usava pausas dramáticas, gestos abertos e um tom que variava entre o urgente e o íntimo. A neurociência explica, nosso cérebro libera dopamina quando alguém alterna entre emoções. É como uma dança verbal, e você pode aprender os passos. Mas atenção, carisma sem substância é manipulação. Schopenhauer alertava sobre os falsos profetas, que usam técnicas sem integridade. Por isso, o primeiro passo é clareza interior. Se você não acredita no que diz, seu corpo entrega. Microexpressões não mentem. A linguagem corporal de Steve Jobs, por exemplo, era tão treinada quanto natural, porque ele vivia o que pregava. E os tímidos? Nietzsche diria que a quietude pode ser uma arma. Introvertidos como Kafka tinham um carisma misterioso, porque ouviam mais do que falavam. A escuta ativa, verdadeira, não estratégica, cria uma conexão poderosa. Pense na última vez que alguém te ouviu de verdade. Lembra como você se sentiu? É isso. Agora, um exercício prático. Da próxima vez que conversar, foque em manter um olhar estável, sem encarar, e acene com a cabeça nos momentos certos. Pesquisas mostram que esses pequenos gestos aumentam instantaneamente a percepção de confiança. Mas cuidado, exagero vira teatro. O equilíbrio está em Aristóteles. A virtude está no meio termo. Por fim, entenda. Carisma não é sobre ser o centro, mas sobre fazer os outros se sentirem no centro. Dale Carnegie já dizia que as pessoas lembram como você as fez sentir, não suas palavras. Um sorriso genuíno, um cumprimento firme, uma pergunta pertinente, detalhes que transformam interações comuns em memórias. Agora você vai descobrir como usar a linguagem corporal e a voz para amplificar seu carisma natural. Porque sim, ele já está dentro de você, só precisa ser despertado. Como diz Martha Graham, o corpo nunca mente. Você sabia que antes mesmo de abrir a boca, seu corpo já está transmitindo mensagens? E não são mensagens sutis, são gritos silenciosos que dizem confie em mim ou fuja de mim. A linguagem corporal é o alicerce do carisma, e dominá-la é como ter um superpoder social. Vamos decifrar esse código. Comecemos com os olhos. Um estudo da Universidade Harvard revelou que pessoas que mantêm contato visual por 60 a 70% da conversa são percebidas como mais confiáveis e inteligentes. Mas atenção, olhar demais vira intimidação, olhar de menos passa insegurança. A dica? Imagine um triângulo entre os olhos e a testa da pessoa. Isso mantém o foco sem parecer agressivo. Os gestos das mãos são outro segredo. Observe. Os grandes oradores, eles usam movimentos amplos e simétricos. Churchill fazia isso por quê? Porque gestos abertos, palmas para cima, braços afastados do corpo, liberam ocitocina no cérebro de quem os vê, o mesmo hormônio que cria vínculos entre mães e filhos. Já gestos fechados, braços cruzados, mãos nos bolsos, ativam desconfiança. A postura é o seu cartão de visitas invisível. Uma pesquisa da Ohio State University mostrou que pessoas que ocupam espaço, ombros para trás, peito levemente aberto,
são instantaneamente vistas como mais dominantes e carismáticas. Não é sobre ser arrogante, é sobre existir com convicção. Até os animais fazem isso. Um lobo alfa nunca se encolhe. E o sorriso? Ah, o sorriso. Charles Darwin foi um dos primeiros a notar que expressões faciais genuínas são universais. Um sorriso verdadeiro, aquele que chega aos olhos criando pés de galinha, libera endorfinas em quem vê. Mas cuidado, um sorriso falso é pior que nenhum. A dica é pensar em algo que realmente te alegre antes de cumprimentar alguém. O cérebro não sabe distinguir entre memória e realidade. A voz é a trilha sonora do carisma. Freud percebeu que pacientes reagiam mais a tons graves e pausados. Som como autoridade. Já vozes muito agudas ou aceleradas passam ansiedade. Treine isso. Leia um texto em voz alta, gravando-se, e busque uma entonação que soe como conversa, não como discurso. Lembre-se, até Churchill ensaiava horas para parecer espontâneo. Agora um truque pouco falado. Espelhamento. Espelhar sutilmente. A postura ou gestos do outro cria uma conexão subliminar. Foi o que Cícero fazia nos tribunais romanos. Repetia o ritmo respiratório do júri para ganhar empatia. Mas tem que ser natural, se notarem, vira manipulação. E os pés? Sim, os pés, eles revelam intenções antes da mente perceber. Se seus pés estão virados para a pessoa, mesmo que seu torso esteja distraído, ela sente seu interesse. Se estão apontando para a saída, mesmo com um sorriso no rosto, você já está mentalmente fora dali. Por fim, o toque, o mais poderoso e perigoso dos instrumentos. Um toque breve no ombro, em contextos adequados, pode aumentar a sensação de confiança em até 30%, segundo pesquisas da Universidade de Minnesota, mas errou o timing, estragou tudo. A regra é simples, só toque se já houver algum vínculo estabelecido. Agora você vai dominar a arte da conversa carismática, porque de nada adianta um corpo expressivo se suas palavras não mantêm o encanto. E acredite, isso é mais simples do que parece. As palavras têm o poder de destruir ou curar. Quando são certas e ditas no momento certo, podem mudar o mundo. Chegamos ao ponto onde tudo se junta. A fala. Você pode ter a melhor postura do mundo, o sorriso mais cativante, mas se suas palavras não conectam, o carisma desaparece. A boa notícia: conversar de forma carismática não é sobre ser o mais inteligente ou engraçado. É sobre fazer o outro se sentir verdadeiramente visto. E isso qualquer um pode aprender. Vamos começar com uma verdade inconveniente. A maioria das pessoas não ouve para entender, ouve para responder. O carismático faz o oposto. Carl Rogers, pai da psicologia humanista, provou que a escuta ativa, repetir resumos do que o outro disse com suas próprias palavras, aumenta instantaneamente a conexão. Experimente. Na próxima conversa, diga: então, se eu entendi bem, você está dizendo que... E veja a mágica acontecer. Perguntas são a alavanca do carisma. Mas não perguntas superficiais como, tudo bem. Perguntas que revelam histórias. Como foi que você decidiu fazer isso? Ou, o que te marcou nessa experiência? O jornalista Stud Sterkel entrevistou milhares de pessoas usando essa técnica e todas saíram achando que ele era o melhor conversador do mundo, quando na verdade ele só as deixou falar. Agora, um segredo dos grandes comunicadores: histórias superam dados. Churchill não convencia com estatísticas, mas com narrativas. Nosso cérebro é programado para lembrar histórias 22 vezes mais que fatos soltos. Quando quiser ser memorável, não diga "trabalho bem sob pressão". Conte: teve um dia que o servidor caiu 10 minutos antes da apresentação e eu... O timing é tudo. Um estudo da Universidade de Princeton mostrou que pausas de 1,5 segundo antes de responder fazem você parecer mais ponderado e confiável. Já reparou como Obama nunca parece apressado? Ele domina os silêncios. Enquanto a maioria teme o vácuo, o carismático o usa como ferramenta. E o humor? Freud escreveu um livro inteiro sobre como o riso quebra barreiras. Mas atenção, humor carismático não são piadas decoradas. É autoironia e observações sutis. Quando Einstein disse, tenho uma memória tão ruim que esqueço até o que li, ele não estava tentando ser engraçado, apenas autêntico. E foi exatamente isso que encantou. Você sabia que o cérebro humano processa negativas mais devagar? Frases como, não vamos perder, são menos eficazes que vamos ganhar. Líderes carismáticos como Tony Robbins usam linguagem positiva direta.
Troque não se preocupe por confie. Não vamos falhar por vamos conseguir. Parece pequeno, mas reprograma mentes. Aqui vai um truque raramente mencionado. Use o nome da pessoa. Dale Carnegie notou que nosso nome é o som mais doce em qualquer idioma, mas sem exageros. Uma ou duas vezes na conversa bastam. Quando Mandela dizia "entendo seu ponto, João", criava uma intimidade instantânea. Por fim, a regra de ouro: termine sempre com elevação. Seja uma frase motivadora. Foi incrível trocar essas ideias. Uma pergunta que deixa o outro pensando. O que você vai fazer diferente depois dessa conversa? Ou um simples, isso que você disse realmente me fez refletir. Isso faz com que as pessoas associem você a sentimentos positivos, e é isso que elas vão lembrar. Carisma, no fim das contas, não é sobre técnicas, é sobre humanidade. Dos filósofos gregos aos psicólogos modernos, todos concordam. O verdadeiro magnetismo vem da coragem de ser autêntico em um mundo de máscaras. Agora você tem as ferramentas. O resto é prática. E a vida, como diria Sócrates, é o melhor palco para exercitá-las.